Olá pessoal que está com a gente aí neste canal, assistindo a gente, divulgando, compartilhando. Hoje eu estou, gente, aqui sobre o Rio Pajeú, dando uma olhada aqui na história do Rio Pajeú. Estou aqui com o meu amigo Franco, aqui de Calumbi. Vamos palestrar um pouquinho, falar sobre um pouco da história desta região e dos povos que aqui viveram no passado, né? Nós gostamos de contar um pouco da história do passado. Nós não estamos fazendo apologia à violência de maneira nenhuma, mas quando se fala em história do passado, do Nordeste, do Brasil e do mundo, teve até mesmo, né, na época de Jesus Cristo, houve muitas violências contra os discípulos. O próprio Jesus Cristo foi assassinado. Então, gente, toda a vida houve guerra, do tempo de Davi, do tempo de Salomão, né, no tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento e até nos dias de hoje. Mas o que nós vamos contar aqui hoje é um pouco sobre a história aqui das feiras, da região aqui de Calumbi, desta região aqui, dessa localidade aqui próximo de Serra Talhada, Pernambuco. Então vamos lá, eu estou com o seu Franco, nós vamos bater aquele papo legal. Tudo bem, seu Franco? Tudo bem, Antônio. Para mim é um prazer imenso estar aqui com um homem historiador, um homem poeta que gosta das histórias do sertão do Nordeste e da sua região também. E gostaria que o senhor contasse um pouco das histórias aqui dos seus antepassados e, aliás, dos nossos antepassados aqui no nosso sertão do nosso Nordeste. E já falamos bastante hoje sobre este rio, né, esse maravilhoso rio que passa aqui. O senhor nasceu e se criou nessa terra? Eu nasci aqui na Fazenda Cajazeira, a 5 quilômetros. Muito bem. No pé daquela serra lá. Era a casa dos meus pais. Sim, senhor. Eu nasci lá. Gostaria de saber sobre a igreja, sobre essa cidade, os acontecimentos passados, o que foi que aconteceu na época também, né, aquela época de 1800, a época do cangaço. Como surgiu isso aqui? Essa igreja, ela foi, como eu já disse anteriormente, ela foi fundada, ela foi iniciada em 1866 pelo Frei Serafim de Catânia, oriundo da cidade de Catânia, na Itália. Chegando aqui, era um povoado muito pequeno, não tinha... É lógico que ele, para fazer uma igreja, tinha que ter os fiéis, porque ele não ia fazer uma igreja dentro da caatinga para as lagartixas e os calangos e cobras irem frequentar a igreja. Tinha que ser pessoas. Aqui já era uma vila. Era um vilarejozinho pequeno. Tinha só do lado de cá aquela carreira de rua. Tinha a igreja, uma barraca de palha que era o açougue. Sim, senhor. Certo? Foi onde houve um caso. Eu estou citando este caso porque aconteceu com meu tio-avô, por nome Antônio de Souza Lima. Ele com 12 anos, isso foi em 1876, não foi ontem. E ele veio do sítio Barra vender suas frutas aqui, que eram produzidas nas terras do pai dele, sim, ali senhor. no sítio Barra. Sim, estive lá hoje. Conheço. E ele botou aqueles caixões grandes, cheios de manga, banana, laranja, sabe? Certo. E veio vender aqui. E na época frequentava aqui um tal de um João Carqueja, Sim, senhor. sabe? E era muito violento e chegou onde o menino estava vendendo as frutas e chupou várias mangas. João Carqueja. Após chupar as mangas, foi saindo sem pagar. O menino, inocentemente, sem saber com quem estava lutando, disse: o senhor não vai pagar as mangas não? Ele disse: esqueci. Aí voltou e deu uma tapa com o dorso da mão na boca do menino. Quebrou vários dentes, cortou os lábios do menino. Meu Deus. O menino era um menino que tinha dono. Fazer um negócio desse. Pois bem, o menino deixou o animal aí com os caixões e tal, foi embora com as frutas e foi embora. Chegando em casa, a mãe dele, que era minha bisavó, não era de aguentar desaforo, nem de levar desaforo para casa. Perguntou a ele: o que foi isso, Antônio? Ele disse: foi um homem que deu em mim, lá em São Serafim. Ela disse: quem foi? Ele disse: foi João Carqueja. E ela disse: meu bisavô ia chegando e disse: estamos perdidos. Minha bisavó disse: ainda não estamos não, nós vamos ficar. Aí chamou um dos criadores dela, que eles eram abastados, tinha boa condição financeira, eram proprietários de terra, inclusive de escravo. Eles tinham. Tinha escravo aqui na região? Tinha sim. Isso foi em 1876.
para 88, para a libertação dos escravos, ainda faltava muito tempo. Muito E bem. ela chamou um dos criados dela, fez um bilhete, que ela tinha cultura, sabia ler, e mandou um dos criados dela ir em Nazaré, na época. Não era Carquejo, era Nazaré. Uma terra de homem bravo, de homem valente, de homem honesto, porém valentes. Nazaré é uma região conhecida assim, terra de homem bravo, de homem valente. É Que o verdade. próprio Lampião, quando entrou em Nazaré, disse que se arrependeu de ter enfrentado os nazarenos. E minha bisavó mandou um dos criados dela ir em Nazaré buscar um cabra lá, para acertar as contas com o cabra que deu no filho dela, no domingo anterior. E esse criado dela foi, e no sábado estava no sítio Barra, Sim. com esse possível matador. Ela queria lavar a honra. E chamou ele e disse, você tem um serviço para você em São Serafim, domingo. Ele disse, em quem é? Ela deu o nome, ele disse, a coisa é ruim, mas eu já vim, vou fazer. Eu esqueci de um detalhe, quando o homem deu na boca de meu tio-avô, ele com 12 anos de idade, ele disse, de quem é esse menino? Aí disseram, é filho de Joaquim de Souza Lima, ali da Barra. Ele reconheceu o erro e disse, peguei pesado, mas já dei, tá dado, e domingo eu estou aqui para ver o que é que vai dar. Aí veio, só que já tinha alguém aqui pronto para matá-lo. Quando ele entrou na rua, disse, chegou o santo João Carquejo. O cabo despejou-lhe um rei Una, que o nome é Rei Una, que vem dos Átilas, que vem de Átalas, rei dos Hunos. A Riuna, que o Matuto chama Riuna, que o nome é Rei Una. É. E Meu avô tinha despejou uma. no camarada e matou o camarada. Sangrou e cortou as orelhas. E levou para minha bisavó, que era a mãe do desafeto dela, que tinha dado no filho dela. E ela perguntou ao camarada, quanto foi o serviço? Ele disse, 1 conto de réis. Ela foi lá dentro e trouxe 1 conto de réis e entregou a ele. Pagou pelo desaforo dele ter dado no filho dela. Hoje, as pessoas... A gente conta uma história dessa, Sim. e pode ter alguém que censure e tal, mas desde quando esse mundo não tem violência? Quem é que tem um filho e vê ele chegar em casa apanhado e absorve aquilo com a maior tranquilidade? Tá certo? Porque hoje, Antônio, as pessoas são punidas. Antigamente as pessoas eram punidas quando erravam. Hoje são punidas quando fazem certo. Disse Hoje tudo. nem ter vergonha as pessoas não podem, porque as pessoas dizem que é ignorante. Tá certo? Eu tenho 72 anos, Sim, sim. mas eu sou daquele estilo antigo. Para mim, em primeiro lugar, para um homem, é sua moral, sua dignidade, seu caráter, sua hombridade. Se um homem não tem isso aí, para mim ele não tem nada. Porque macho, o homem é, um jumento é, um galo, um cavalo, tá certo? Tem, em toda espécie tem a fêmea e o macho. E o homem que não procede, ele não é homem, ele é macho. Essa é a minha opinião. Muito bem. Muito obrigado por estar com a gente, seu Franco. Então, é isto. História contada pelos seus antepassados, nos anos de 1800. Eu estava aqui meditando, seu Franco. Meditando. O senhor contando e eu aqui. Passou um filme na minha cabeça. Porque o nosso sertão, o nosso Nordeste, aconteceu muita coisa naquela época. Naquelas épocas passadas. E tem história que se acabou, você viu? Porque ninguém lembra mais, ninguém contou, ninguém conta mais, ninguém falou. Né? É verdade. E perdeu-se no tempo, né, Antônio? É verdade, perdeu-se no tempo. Essa minha bisavó, o nome dela era Maria Rosa da Conceição. Maria Rosa da Conceição. Era conhecida por Maquinha, sabe? Ela, numa certa ocasião, uma pessoa dali da região chegou e disse a ela, eu vou dar uma pisa em fulano, uma surra. Ela disse, não dê não, eu gosto muito dele. Eles tinham condição financeira. E ele disse, eu vou dar. Ela bateu no nome dele e disse, não dê não, quem te fez grande te faz pequeno. E ele não deu, sabe? Sim. Essa minha bisavó era muito determinada, sabe? Vocês são Até- descendentes de portugueses, é? Eu tenho descendência pelo lado paterno, a minha descendência é judia. Antônio Lopes de Siqueira Braga era português, filho de judeu, que deu origem à família paterna, do meu pai. E pelo lado materno eu tenho sangue, eu sou descendente de italiano e espanhol. Meu bisavô materno era espanhol. Era Antônio
Antônio tal. Eu esqueço o nome completo. Sim. E a minha bisavó, era a avó de minha avó. Ela era italiana. E o marido dela era Antônio Lourenço de Moura, era espanhol. Portanto, a minha origem é judia, portuguesa, espanhola e italiana. Nós somos bem misturados mesmo, essa raça brasileira, né? Essa família. Exatamente. Esse povo. Então, nós, no caso, chegamos aqui por alguém, né? E estamos aqui no dia de hoje. Mas antes de nós vivermos muitos. E foi quem deram origem à nossa vida, né? Um casando, tá, gerando, e se misturou-se. E isso é muito importante, a parte de geologia. Eita, errei aqui. A parte de geologia, né? Exato, Não, porque é o seguinte. A parte que fala do ser humano é a parte demográfica. Né? Justamente. Demográfica. E a geologia é o que estuda a Terra. É a Terra, justamente. É verdade. Tem os geólogos, né? É o geólogo que aqui estuda a Terra. Um petróleo, minério de ferro e tal. E eu quis dizer Gênesis. É o Gênesis. Tá mesmo. É a árvore genealógica, né? Justamente. Esse pessoal, Jesuína Lopes de Siqueira, todo Lopes, Lopes, Queiroz, todas as famílias são descendentes de judeu. Sabe? Eu sou Lopes pela família, pelo lado de minha avó materna. E sou judeu pela parte do meu bisavô, que era José Barbosa de Souza. Barbosa e Lopes. Todo Barbosa e todo Lopes é descendência judia. Eu ouvi falar que o pai do senhor teve uma confusão com o Lampião. Teve. Ele teve um encontro, eu já falei, né? Não falei? Foi, mas eu queria que o senhor contasse novamente que tem outras pessoas assistindo a gente aí. Isso foi, eu até queria corrigir, porque quando eu falei na primeira vez, eu falei na Serra dos Caetitus. O reconto do meu pai com o Lampião foi no Serrote do Capim. No Serrote do Capim? No Serrote do Capim, lá no sítio Barra. Ele vinha por dentro do mato já com medo, ele e a irmã dele, ele com seus 16 anos, a irmã menor, aí talvez com 12, 13 anos, e ele ia andando dentro do mato e alguém pegou na perna dele. E tirou o óculos, um óculos de grau, lente redonda, segundo ele descreveu para mim. Você está me conhecendo? Meu pai disse, não senhor, ele disse, eu sou Lampião. E meu pai disse, pois não, o que é que o senhor quer de mim? Ele disse, eu não quero nada de você, eu quero só quando você chegar aí na Barra, você não diga que me viu aqui. Se você disser, quando eu lhe encontrar outra vez, eu vou arrancar seu fígado pelas costas. Mas meu pai não era de aguentar esse tipo de coisa. Mesmo com 17 anos. Chegou em casa, reuniu os parentes e foi encontrar com o Lampião lá no Serrote do Capim. Meu pai dizia, tem no livro do meu pai, é uma pena um feito daquele se perder na história. Meu pai, seus irmãos, seus primos, aí 14 ou 15 ou 20 homens para enfrentar um bando de cangaceiro, tudo armado. Eles também estavam armados, mas armados com arma inferior. Lampião não estava esperando e correu, deixaram o fogo aceso, assando passarinho, segundo meu pai, cancão, sabiá, estava assando tudo, jogando baralho, deixaram tudo e correram. Mas não era uma carreira por covardia, era uma estratégia de Lampião, que voltou, fez uma volta de 180 graus e pegou por trás, chegou pela retaguarda. E não matou todos porque estavam prevenidos também. Isso foi aí pelo ano de... Ficou alguém baleado da família sua? Meu tio ficou baleado e meu tio levou um tiro de fuzil na mão, na munheca, no antebraço, no braço. Isso ia falando aí por volta de ano tal. Isso foi, meu pai nasceu em 20, aí pelo ano de 23, 1923, 24, por aí, sabe? Ele teve esse encontro com o Lampião. No livro que meu irmão fez a coleta das coisas de meu pai, tem tudo isso. E tem um outro livro escrito também por meu irmão, que era coronel, era advogado, muito inteligente, Flores do Pajeú, muito bom. O senhor tem esse livro em sua casa? Tenho. E ele
Esses livros que foram escritos aqui, no nosso município, Calumbi eu tenho uma mágoa da minha cidade. Sim, senhor. Vou lhe dizer por quê. Quem deu origem, quem fundou isso aqui foram meus ancestrais, meus antepassados. Quem fundou isso aqui foi a família Barbosa de Souza. Está entendendo? Estou entendendo, sim, A família Barbosa de Souza foi quem foram os fundadores disso aqui. O primeiro prefeito de Calumbi foi meu pai, que era um descendente dos Barbosas. Manuel Belarmino de Souza, conhecido por Dunga da Barra. Foi o primeiro prefeito daqui. Esta ponte que você está vendo aí foi projetada pelo doutor Zuínglio de Souza Lima, que era um Barbosa. E em Calumbi, nós, o descendente dos Barbosas, fomos os fundadores. Meu irmão projetou essa ponte, que era engenheiro civil. E nós, em Calumbi, por nenhum governante desta terra, nós nunca fomos convidados sequer para varrer a rua. Tá certo? Eu sou funcionário do Estado, tenho sobrevivido até agora às minhas custas. Meu irmão, esse que era engenheiro e morreu, foi o projetista desta ponte. Era engenheiro civil. O nome dele? Zuínglio de Souza Lima. Meus irmãos tinham um nome bíblico. Tinha um outro também, que era Calvino, era médico. Tinha Belarmino de Souza Neto, que era o filho mais velho, que era advogado. E assim por diante. E meus antepassados, foi que fundaram isso aqui. Aí chega aqui, isso aqui são as coisas de Calumbi. Sim. Quando o rio bota uma cheia violenta, eu mudei de assunto sem pedir desculpa, isso aqui tudo fica com 1 metro d'água. Não tem correnteza, tem uma correnteza lenta, porque o leito é lá. Mas queriam fazer casa aqui. Aqui. É tanto que tem uma alicerces, sapata, né? aqui tem os alicerces das casas que iam construir ali, pronto, ali. Olha uma sapata aí, onde o rio passa com violência. São assim as coisas de Calumbi. Eu, modéstia à parte, tenho um certo conhecimento sobre Calumbi e tal, mas eu nunca fui convidado por nenhum governante dessa terra para varrer a rua, se fosse necessário, que eu não preciso disso. Eu tenho meu trabalho e vivo, sobrevivo dele, tenho casa para morar, eu tenho o que eu necessito, mas não é com coisa do município. Eu aqui sou requisitado, conhecimento e tal, chama Franco. Se assim, vai falar com Franco. Agora, quando é uma coisa boa, não é para mim e meus filhos, não. É a mágoa que eu tenho da minha terra, é essa. Sabe? Certo. Então, seu Franco, muito obrigado por estar com a gente aqui no canal Sertão Mamoeiro. Nada, Antônio. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Mundo afora aí, as pessoas te assistindo aí para o Brasil e fora do Brasil também. Muita gente gostou da palestra do senhor com a gente, viu? E o senhor recebe parabéns direto aí sobre Obrigado. As suas palestras. E muito obrigado por estar comigo mais uma vez aqui no canal Sertão Mamoeiro, viu? Eu fico muito feliz. Isso aqui é a rua Manuel Antônio de Melo, é uma das primeiras de Calumbi. Isso aqui era calçado antigamente com pedra de malacacheta. Não tinha calçamento original. Malacacheta, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar. Malacacheta é aquela pedra lisa que tem com fartura. Que o povo chama mará, mas não é mará, é malá. Malacacheta. Ela vinha até ali, mais ou menos, onde tem aquele carro vermelho ali. Era um calçamento de pedra, malacacheta. Pedra, sabe? Natural. Sim. Pedra in natura mesmo, do jeito que, sabe? Que a natureza criou. Sabe? Sim. Essa aqui é a rua conhecida Beco do Serrador. Esse beco aqui. Muito bem. Certo. O senhor conhece algum estado aqui no Brasil que não tem serra? Algum estado? Sim. Não. Eu não sabia. Tem uma mulher comentando aqui, eu até não estou com o nome dela. Ela é para a banda de Mato Grosso, Cuiabá, aquela região lá, ou é Rondônia. Eu até Bom, Mato Grosso é muito plano, né? Tem uma mulher que comentou, eu até peço desculpa para ela, mas depois eu vou mandar um alô para ela. Ela comentou que quando vê essas serras, acha bacana, porque lá não tem serra na região. Se tem, é muito distante, né? Mato Grosso é um estado muito plano. É, né? Que legal. O senhor viajou muito pelo mundo? Viajei. Andei bastante, fui caminhoneiro. É, né? Tudo eu já fiz para sobreviver com dignidade. É, né? Então, o nosso canal está sendo, as pessoas estão assistindo aí em todo o Brasil, viu? Graças a Deus. É um prazer. Também em Portugal, viu? Portugal, no Japão. É bom porque o idioma é o mesmo, né? É. As pessoas... E tem Isso muito... aqui, essa rua aqui, eu venho aqui e a única diferença que tem é o calçamento. A água do rio chegou a ficar perto daquele poste já. Ela chegou lá naquele poste lá, nesse segundo poste lá. A água Represou lá. Qual foi o ano mesmo? 60 e 67.
foi um dois pouquinho anos de depois cheia. da seca. A De seca cheia foi em 58, né? Achei os 2 anos de seca foi 58 e 59. Sabe? Muito bem. Pois, um grande abraço. Tudo de bom, Antônio. Valeu, seu Suas Franco. ordens. Pessoal, vão desculpando aí os erros, viu? A gente Pessoal do tô um pouco Brasil. doente, tô um pouco meio... Mas nós estamos na luta. Pessoal por este Brasil afora, para mim é um prazer compartilhar com a história da minha terra e estarei às ordens. Valeu, obrigado. Tchau, Vamos tchau. aqui agora na casa do meu amigo ali que eu quero falar com ele, que eu não posso sair sem falar com ele. É verdade, vamos lá, sim. Vamos até beber água, que eu tô morrendo de sede. Vamos lá.